polêmico. Então, André, por favor, coloque na tela lances polêmicos do clássico pra gente ver se tem polêmica pro Thiago, porque ele já é polêmico até nisso. Vamos lá, Thiagão. Teve empurrão aí, o gol foi legal, não teve nada, segue o jogo, tá de boa. Eu quero que você relate a respeito desse clássico em cima dos lances polêmicos. Esse lance, pra mim, não teve problema algum. Problema algum, Gol barra limpa. Gol barra limpa. Gol barra limpa. O gol barra limpa. Pra mim, problema algum. Uma jogada absolutamente normal e deveria, como foi, ser validado. Não vi problema algum nesse lance. Isso aí foi recuo? Isso foi recuo, Thiago? Cara, não. Não pela distância do zagueiro com... Não. Não tem como. Você não pensa... eu vou ser o polêmico. Você não pensa em recuar essa bola, não tem como. Não, esse não aí tem é uma bola recuada pro goleiro, velho. Eu não acho. Apesar do goleiro estar até caído, seria meio burrice então, da parte do Neres. Mas E esse lance aí ter parado? Não faz o menor sentido. Esse lance ter parado, Thiagão? Deixa eu rever a jogada da parada. Nossa. Esse aí tinha que ser expulso. Beleza, tinha que ser expulso. Beleza. Ele para, ele não é pra expulsar, né? Mas o lance corre, ele vai pra bola pro América e o América lança e o jogador sairia cara a cara com o Rafael Cabral. Não, se é pra expulsar, tem que parar. Não, mas ele não expulsou. Ele não expulsou, ele deu cartão amarelo. Então, esse lance tem que ser expulso. E aí, Popó, é discutível esse lance, não na questão da expulsão do é que ele dá o segundo amarelo, Fernando na verdade. Henrique. Aqui, vamos abrir um parêntese aqui só para falar do Fernando Henrique, que eu acho que é importante a gente falar a respeito disso. O Fernando Henrique, torcedor do Cruzeiro, é um jogador que vem sendo, em vários momentos, ao longo da temporada, pedido pelo torcedor. Ele é pedido pelo torcedor. Ele teve minutos no jogo contra o Atlético Paranaense e o torcedor pedia: coloca o Fernando Henrique, coloca o Fernando Henrique. As informações que vêm do sul do país é que o menino é bola. E as informações que chegam pra gente é que ele é bola, Aí, coloca ele em campo. Com 10 minutos, valor, ele dá uma dessa. Mas também assim, colocou, ele tá errado. Eu sou uma dessas pessoas que, quando o torcedor que pediu o Fernando Henrique, pediu porque quem entra dentro de campo não resolve absolutamente nada. E a diretoria não foi capaz de ir ao mercado no meio da temporada, né? Buscar o camisa 5 mais caro, não, viu, diretoria? Ninguém tá falando de estourar o orçamento. Todos já sabem daquela ladainha que é repetida dia sim, dia sim. Estamos em reconstrução, o Cruzeiro está... Torcedor tá cansado de saber disso e sabe disso. É falar de um camisa 5 num estilo mais marcador, por exemplo, o famoso cão de guarda da defesa, que você pode inclusive achar, como citou hoje numa conversa aqui antes de entrarmos no estúdio, que você poderia ter levantado as vistas para a Série B. O Cruzeiro não conseguiu resolver a situação com relação ao Ramiro, com relação ao Richard, obrigado, Popó, e hoje quem joga não corresponde. Então, por isso, ninguém está falando do Tony Kroos. O Fernando Henrique foi muito mal. Eu, particularmente, não vou julgar o jogador. Entrou aos 38, às vezes querendo excesso de vontade, excesso de virilidade. Foi mal, deveria ter sido expulso como foi. E, na minha opinião, o Voaden, né, errou, prejudicou o América. Seria muito provável um lance de gol. E o lance do recuo do Neres, pra mim, não foi recuo. Pra mim, a bola mais bate no pé dele. Do prejuízo ao América, o último lance do jogo? Exato, o lance da expulsão. O lance da expulsão. Tinha que ter continuado. Mas qual que é o critério? Tá. Tem mais um lance Desculpa, ainda, eu falo de arbitragem mesmo. Qual o critério? Se o cara vai ser expulso, tudo bem, foi depois do VAR. Mas se o cara vai ser expulso, não tem que paralisar para que ele seja expulso? Porque foi cartão amarelo. Tá, então aí sai o gol. Aí ele tem que voltar ao lance porque o cara foi expulso? Não, ele tem que expulsar por causa do invalidar o lance. A expulsão ela é disciplinar mesmo, disciplinar. Ela é pelo lance violento, Não, não sim, é por uma falta de ele vai dar a expulsão, ele vai dar o cartão vermelho. E aí o que aconteceria depois? Não, Thiago, não, seria gol, se sai o gol, aí depois ele tem que expulsar o cara. Entendi. Gol e expulsão. Por quê? No caso aí, ele deu cartão amarelo. Ele, em diferentes situações, a gente vê o que aconteceu. O jogador vai, faz a falta, o lance corre, deixa terminar aquele processo todo ali daquele ataque e pega e avisa pro cara, ó, eu estou te dando cartão amarelo por causa daquela falta lá atrás. Isso a gente vê normalmente. É a vantagem. E ontem não deixou seguir. E o Valor lembrou de outro lance aqui, Dola, só desculpa, que no final da partida, tem como mostrar aí pra gente? Esse lance também ele é discutível, porque ao final da partida, só para explicar pro pessoal que não acompanhou em casa, era o último lance do jogo.
acontece um contra-ataque do América e o Voaden termina com o América indo em contra-ataque e tava assim, é esse lance aí, ó. Perdeu a bola, contra-ataque, todo mundo do Cruzeiro avançado, ele termina o jogo, olha lá, era 4-2. Não, mas se acabou o tempo, acabou. Aqui, aí depende do lugar. Não interessa. Esse também, gente, é um lance discutível. Eu não acho. Sim. Discutível. Eu também acho que É não. porque é o seguinte, não querendo ser o advogado do diabo aí nesse caso, mas no primeiro lance, no que acaba ocorrendo depois da expulsão do Fernando Henrique, o árbitro ele tem a prerrogativa de parar o jogo caso ele julgue que o jogador pode precisar de atendimento médico, por exemplo. Se ele acha que a falta foi um pouco mais dura e tal, ele pode parar o jogo mesmo que tenha uma vantagem indicada, apesar de porque a bola ainda vai para trás, depois tem um lançamento, então o árbitro tem essa prerrogativa. E nesse lance, o árbitro simplesmente dando o tempo que ele já prometeu de acréscimo, ou até antes, a prerrogativa de encerrar o jogo é dele. Ele tem o direito de fazer isso. Eu acho que ele foi rigoroso porque teve o VAR antes, teve questões antes, que o jogo ficou tempo parado, eu acho que ele repôs pouco. Ele colocou 1 minuto só a mais do acréscimo que ele já tinha prometido. Eu acho que cabia mais tempo de partida, então automaticamente o América poderia ter esse tempo para contra-atacar. Mas a partir do momento que o relógio chegou no tempo que ele prometeu, ele não tem a obrigação de deixar o time contra-atacar também não. Eu acho que seria mais justo ele ter dado um acréscimo maior. Sim. Mas ele encerrar no acréscimo que ele prometeu, não tem nada de errado. A gente vai continuar discutindo bastante. Só uma coisa, Pode. Posso? É porque Pode. assim, eu não tive a oportunidade de falar sobre o jogo, sobre, na verdade, a equipe do Cruzeiro. Eu tô com um valorzinho na situação de cobrança da diretoria, cara. Assim, não estão dando ao Cruzeiro a devida grandeza que o clube tem. Não estão tratando o Cruzeiro com o devido tamanho que o clube tem. E aí, cara, não adianta tratar o Cruzeiro, eu vou citar isso porque é o outro caso deles. Então, não adianta tratar o Cruzeiro como o Real Valladolid, não é a mesma coisa, não é do mesmo tamanho, não tem a mesma grandeza, não tem a mesma história. Tudo bem, um fala português, outro fala espanhol, só que o Cruzeiro é gigante aqui na América do Sul. O Cruzeiro é um bicampeão da Libertadores, um hexacampeão da Copa do Brasil, um tetracampeão nacional. É um clube gigante, cara, e assim, não tratam com o devido respeito e grandeza que o clube tem. Contrataram muito mal nessa temporada. Para mim, a escolha do Zé Ricardo, a gente brinca aqui sobre ser fã do Zé Ricardo, ainda não desceu, cara, ainda não consegui engoli-la. Eu teria, naquele caso, mantido o Pepa, mas acho que mesmo se não fosse o Zé Ricardo, tinha outros nomes melhores. Então, para mim, a diretoria errou muito nessa temporada. E erra feio. E o Cruzeiro está na situação que está, graças à sua gestão. Para mim, a diretoria é a maior culpada pela situação do clube hoje. E a gente querendo mudança, né, Thiago? Eu acho importante ressaltar que o Valu foi perfeito quando falou do Fernando Henrique. Porque a gente está falando de mudanças, a gente está falando de querer ver o diferente, trocaram um técnico para que a gente possa ver isso e as coisas se repetem, as escalações se repetem, as substituições se repetem. E é por isso que o Fernando Henrique entra nessa de e aí, nós vamos ver alguma coisa diferente? Vamos ver jogar? Porque a gente quer ver alguma coisa. Porque a diretoria foi omissa e não contratou. E não contratou. O Cruzeiro não tem um camisa 5, não teve a capacidade, como a gente falou, de na Série B ver quem tem destaque. Tentar e trazer alguém. E tem que trazer. O Cruzeiro não pode ficar à mercê. Quem que vai jogar agora contra o Cuiabá de primeiro volante? Felipe Machado? A gente já viu que deu errado. Então, assim, cadê a base? O Zé Ricardo não veio porque é um cara que sabe. O Zé Ricardo sabe trabalhar com um moleque novo. Foi ele que subiu o Vinícius Júnior. Foi ele quem. Ele está usando o Paulo Vitor porque ele conhece da base. Vital. E aí? Quando é que essa base vai começar a ser utilizada de fato? Cadê? O tempo tá acabando. O campeonato tá correndo. O Cruzeiro tá começando. Daqui a pouco o Internacional começa a subir. Daqui a pouco o Corinthians acaba o Sul-Americano, o Corinthians começa a subir, porque o elenco é muito melhor. O São Paulo já saiu daquela briga. A situação está começando a ficar um pouco apertada demais para não ter mudança. Ô, Popó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela, vamos mostrar os próximos jogos das 3 equipes mineiras, do América, do Atlético e também do Cruzeiro. Mas antes eu tenho que